Vamos abrir a nossa Bíblia de João, capítulo 11. João, capítulo 11, por favor. Nós vamos ler o versículo 14, depois vamos ler os versículos 38 ao 44. O 14 diz: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Do 38 ao 44 diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolta em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? O tema da mensagem desta manhã, os irmãos podem sentar, é trazendo de volta aquilo que está morto. Queridos, o texto que acabamos de ler sobre a ressurreição de Lázaro nos mostra que este é um dos milagres mais extraordinários que Jesus realizou enquanto aqui andou. Foi a ressurreição de Lázaro. Eu quero dizer que, se temos medo da morte, muitas pessoas têm medo da morte. Se pensávamos que a morte era o fim, porque tem muitas pessoas, já vi muita gente dizer que morreu, acabou. Eu quero dizer que a morte não é o fim. A morte não é detentora do poder. Eu quero dizer que todos nós temos alguma preocupação com a morte. Ninguém quer morrer, por mais velho que seja, a pessoa sempre quer viver um pouco mais, né? Então, talvez porque já passamos pela experiência dolorosa da morte de alguém que amamos, que morreu. E a morte é algo que nos traz tristeza, nos traz dor, nos traz sofrimento. Então não gostamos de falar de morte. Morte é um assunto que automaticamente falamos muito pouco. É difícil falarmos sobre morte, mas devemos pensar na declaração de Jesus, queridos irmãos, que é uma das maiores e mais poderosas declarações de toda a Bíblia. Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E é nele que nós cremos. Nós cremos naquele que é a ressurreição e vida. Então essa declaração nos dá a certeza de que a ressurreição para a vida é algo que acontecerá com todos aqueles que nele crê. Porque ele diz que todo aquele que crê nele jamais morrerá. Ele diz que viveremos eternamente. Todas aquelas pessoas que passaram por nossa vida, que partiram, nós temos certeza que viverão eternamente. Então um homem publicou na internet, quando sepultou seu pai, que aquela foi a experiência mais triste e dolorosa da sua vida. E com certeza não existe experiência mais triste do que você sepultar alguém que você ama. Porém, ele escreveu mais a certeza da ressurreição
é maior do que a nossa saudade. A certeza de que um dia encontraremos aquele a quem nós amamos é maior do que a saudade que se abate ao nosso coração, ao coração de todo aquele que perdeu alguém que amava. Então eu quero dizer que nessa manhã eu quero pensar com os irmãos, né, em Jesus como o autor da vida. Jesus é o autor daquilo que parte, mas nós temos certeza que Ele é o autor da vida. Então Ele é tão poderoso que a própria morte não pode detê-lo. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde estão os seus aguilhões? A morte não pode detê-lo. Então eu considero a ressurreição de Lázaro como um dos milagres mais extraordinários feitos por Jesus na palavra de Deus. É um dos maiores, porque alguém que está morto há 4 dias, alguém que já cheirava mal, alguém que já estava apodrecendo, e o interessante é que Lázaro já estava apodrecendo porque já cheirava mal, e observe que a pedra estava no lugar. Quando eles chegaram próximo do lugar, a irmã de Lázaro, Marta, Maria, elas já sentiram o mau cheiro. Ela disse a Jesus: Jesus, tira a pedra. Ela disse: Senhor, já cheira mal. Ela não disse que cheirava mal porque não tinha sentido, que imaginava. Ela sentiu que o corpo dele já estava em decomposição. Queridos irmãos, então eu quero dizer que a partir da ressurreição de Lázaro, a morte começou a tremer. E ela seria o que? Definitivamente vencida, porque a morte ainda não tinha sido definitivamente vencida naquele momento, porque Lázaro não ressuscitou, Lázaro foi ressuscitado. Então ela começou a ser vencida, mas na semana seguinte ela seria vencida definitivamente, porque Lázaro ele não tinha poder de ressuscitar outras pessoas. Então eu quero dizer que, portanto, aqui é o começo de uma batalha decisiva entre a vida e a morte. É a batalha decisiva entre o bem e o mal. É a batalha decisiva entre o poderoso e aquele que não tem poder. Então é a batalha que nos dá a chave de todo o sentido da vida. Jesus, ele venceu a morte. Eu quero dizer nessa manhã que para a igreja que é a igreja do primeiro século, o sábado, ele foi anunciado como o anúncio da Páscoa. Então o texto diz que estava próximo da Páscoa, a Páscoa dos judeus, estava próximo da Páscoa. Era uma Páscoa que eles comemoravam, relembrando do seu sacrifício, da dificuldade, da sua caminhada, da sua jornada do Egito. Então, esse sábado de ressurreição de Lázaro proclama uma outra ressurreição ainda mais gloriosa do que a que aconteceu. Eu quero dizer nessa manhã, queridos irmãos, que o grande e santo dia em que Jesus, morto, ele derrotou a morte. Ele morto, ele derrota a morte. Então Jesus, ele está acima de todo poder, porque alguém morto que consegue ressuscitar, demonstra que tem todo o poder. Jesus está acima da morte e está acima do mal. Jesus, queridos, declarou ser a ressurreição e a vida. Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que posso dar vida àquele que está morto. Lemos aqui no texto que Lázaro morreu e foi sepultado. Não foi alguém, queridos irmãos, que estava normal, que o corpo estava tranquilo, não. O corpo estava em decomposição. Mas lembra que quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, mandou que removessem o que? A pedra, e disse com voz poderosa, com voz audível, no verso 43 ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus teve coragem, porque ele sabia que ele tinha poder para isso. Ele sabia que ele era a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele jamais morrerá. Então, ele é maior do que a dor que podemos estar sentindo. Ele é maior do que a tristeza que podemos sentir por um ente querido que perdemos. Por isso, não devemos
desviar os nossos olhos de Jesus, não devemos desviar o nosso coração dele. Ele é a esperança da ressurreição, ele é aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Isso significa que quando Jesus voltar naquele grande dia, no grande dia do Senhor, no grande dia que o Pai já sabe, naquele grande dia, aqueles irmãos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então eu quero dizer nessa manhã que tudo que nós precisamos fazer é crer em Jesus, é crer que Ele é poderoso, é crer que Ele ressuscitou. Está escrito na palavra de Deus que quem tem o Filho tem a vida, quem tem Jesus tem a vida eterna, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso nos garante o céu, nos garante vida eterna, porque a palavra dele nos garante. A palavra dele diz: veio para os que era seu, e o céu não receberam, mas todos aqueles que o receberam tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, meus irmãos, mas teremos vida eterna. É uma vida abundante. Por isso, tudo quanto posso dizer sobre a nossa vida futura é que, se desejamos ter vida com Deus, se desejamos ter vida eterna com Deus, precisamos agora mesmo começarmos a ter uma vida com Deus aqui na terra. E ter uma vida com Deus aqui na terra é caminhar com o Senhor Jesus, é viver com Ele, é caminhar com Ele. Aqui nessa vida já podemos experimentar algo da ressurreição e a vida conforme está prometido por Jesus. Quantas coisas preciosas já morreram em nossas vidas, quantas coisas importantes já morreram em nossa vida. Certamente amizades já morreram em nossas vidas, certamente prosperidade já morreu na vida de muitos, certamente, queridos irmãos, familiares já morreu na vida de muitos, casamento já morreu na vida de muitos, muitas coisas já morreram na vida de muitos. Tivemos um dia que foi tirado de nós, muitas coisas foram tiradas de nós, a felicidade também um dia foi tirada da vida de muita gente, a alegria foi tirada da vida de muita gente, o bem-estar da família foi tirado da vida de muita gente. Mas eu quero te dizer nesta manhã que Jesus é aquele que ressuscita aquilo que já morreu. Quantas pessoas não têm mais esperança? Quantas mães olham para os seus filhos e pensam assim: meu Deus, esse não tem jeito. Quantas esposas olham para o marido perdido, em uma vida dissoluta, longe de Deus, perdido, e diz: meu Deus, esse homem não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer nessa manhã, para você que está desesperada, para você que não tem mais esperança, ainda há esperança em Jesus Cristo. Jesus é a esperança e a vida. Muitas vezes nós desistimos completamente daquilo que não vemos mais nenhuma possibilidade de rever, mas por favor, eu quero te dizer nessa manhã, não desista. Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus trouxe ele de volta. Lázaro já estava fedendo, e Jesus trouxe ele de volta. Então, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, já enterrado e morto há 4 dias, eu quero dizer que Jesus ressuscita os seus sonhos, Jesus ressuscita os seus projetos, Jesus ressuscita na sua família aquilo que está perdido, aquilo que está longe dele. Então eu quero nesta manhã, junto com os irmãos, pensarmos sobre como é esse processo de ressurreição acontece. Eu quero de volta aquilo que está perdido. Eu queria que você dissesse nesta hora: Jesus, eu quero de volta aquilo que está perdido na minha família, meu marido, meu filho. Eu quero eles restaurados, eu quero eles transformados. Então, queridos irmãos, um filho, um esposo nas drogas, no álcool, no homossexualismo, no tráfico, no jogo, que muitas vezes tem dado o quê? Às vezes temos dado como um perdido, um
alguém que nós amamos está envolvido em coisa errada, e a gente diz, meu Deus, esse não tem mais jeito. Mas eu quero te desafiar nesta manhã, a lutar, a trazer de volta aquele que está morto, aquele que está longe do Senhor, aquele que está vivendo uma vida dissoluta, porque o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Para ressuscitar aquilo que está morto na nossa família, primeiro precisamos chamar por Jesus. É preciso chamar por Ele. Nós lemos aqui nos versículos de 1 a 3, que é quando Lázaro adoeceu, as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Foi Jesus que elas chamaram. Então, tão logo elas perceberam que estava com um problema em casa, tão logo elas perceberam da dificuldade que estava, tão logo elas perceberam da enfermidade do seu irmão, tão logo elas perceberam que não tinha mais jeito, aos olhos humanos não tinha mais jeito, porque Lázaro estava mal, com um problema na família, elas mandaram chamar Jesus. Então nesta manhã eu te digo, chame Jesus, diga a Ele, Jesus, o meu problema é esse, e o Senhor tem a solução. Ele tem a solução. Então, há pessoas que fazem vista grossa ao problema, fingindo que em casa está tudo bem. Está tudo bem. Que não admitem o problema. A viúva, aquela viúva, ela passa pelo servo do profeta, e o servo vai pensar, como vai? Ela disse, está tudo bem. Mas ela disse que estava tudo bem, mas ela estava indo buscar o homem de Deus. Estava tudo bem, mas ela sabia que o homem de Deus ia resolver o problema. Mas não podemos fazer vista grossa para os problemas. Tem muitas mães, meus irmãos, que o filho está envolvido nas drogas, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Tem muitas esposas que o marido está perdido e diz, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu quero dizer nesta manhã que eu vejo duas coisas importantes aqui. Primeiro, a habilidade daquelas duas irmãs, e segundo, a opção delas. Observe que elas foram capazes de ver o problema. Elas não disseram está tudo bem, elas se chama Jesus, por favor, Ele vai resolver. Então foram capazes de admitir o problema que estava na casa delas, admitir a doença dos seus irmãos. Há problemas que fazem vista grossa. Às vezes fazemos vista grossa. Não podemos fazer vista grossa aos problemas que estão dentro da nossa casa. Precisamos tentar resolver. Queridos irmãos, Marta e Maria, elas foram capazes de admitir que tinha um problema. Então admita o seu problema, aceite o seu problema e busque a solução do Senhor. Então, a segunda coisa que observa é que elas logo optaram por chamar a Jesus, a pessoa certa. E observa, elas admitem o problema e mandam chamar Jesus. Então, quem melhor do que Jesus para socorrer e nos ajudar? Não existe ninguém melhor. E foi Ele que elas buscaram. Então, quem melhor que Jesus para procurar quando estamos doentes? Quem melhor do que Jesus para procurar do que quando temos alguém viciado na nossa casa? Quem melhor do que Jesus para procurar quando temos algumas dificuldades na nossa família? Então foi Jesus quem elas chamaram. Tem pessoas que até veem o problema, até admite o problema, mas a fim de ser socorrido, manda chamar quem? Manda chamar o vizinho, muitas vezes. Chama o pastor, chama o médico, chama aí, chama esse, chama aquele outro, chama o advogado. Mas esquece que antes de qualquer coisa é preciso chamar Jesus, porque é Ele que tem a solução, mais ninguém. Qualquer problema, só Jesus. Então, se há algo para ser ressuscitado em sua casa, em sua vida, chame logo por Jesus. Ele é a solução. A segundo, para ressuscitar o que está morto, precisamos entender que aqui nem sempre os problemas são para nos destruir. Olha aí, tem problemas que é para a manifestação da glória de Deus, mas a gente não quer admitir isso, que é para a glória de Deus. Elas não imaginavam que a morte do seu irmão era para a glória de Deus. Então,
lembra no versículo 4 a explicação de que Jesus deu para a enfermidade de Lázaro. Ele disse que aquela doença era para manifestar a glória de Deus. A enfermidade de Lázaro era para que aquelas pessoas vissem o poder de Deus. Então isso nos ensina que há problemas que acontecem em nossas vidas para os propósitos de Deus. Às vezes estamos passando por coisas, por dificuldades. Deus tem um propósito nisso. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que em nossas vidas, Lázaro ficou doente e morreu, mas esse sofrimento, Jesus falou que tinha um propósito, era para a glória de Deus. Muitas vezes Paulo foi preso, açoitado, para a glória de Deus. Imagine ser preso para a glória de Deus, não deve ser brincadeira, ir para a cadeia, apanhar, tomar chicotada, ficar todo cortado, porrada, preso nos cárceres, naquela prisão de Paulo mesmo, Paulo e Silas, que o soldado, aquele homem que ficava lá guardando os presos, deu uma saída e os cárceres se abriram. Paulo tinha apanhado muito ali, mas Deus tinha um propósito, ganhar aquela família para o Senhor. Às vezes acontece coisas nas nossas vidas, que Deus sabe o porquê que acontece. Às vezes Deus nos aproxima de pessoas que estão longe há muito tempo, com o propósito de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Deus, Ele tem um plano em tudo, nada é em vão na sua vida, nada não é à toa. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Então, eu quero dizer nessa manhã, queridos irmãos, isso nos ensina que há problemas e é para isso, Deus se manifestar. Às vezes estamos vivendo os problemas e Deus, Ele quer se manifestar. Então será uma família, muitas vezes é uma família conturbada, um filho rebelde, um salário insuficiente, uma família precária, uma amizade rompida. Qual tem sido o maior problema da sua vida nos últimos dias? Que tipo de problema você tem vivido? Quais têm sido as suas dificuldades? Quais têm sido os seus problemas? Então nessa manhã devemos olhar o nosso problema, em vez de Jesus dizendo, como disse para Lázaro, problema, sai para fora. Jesus é aquele que manda o problema sair. Então, quando Lázaro estava morto no túmulo, Jesus chegou até Marta e disse: Marta, se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Então, queridos irmãos, Deus, Ele quer nos mostrar a glória de Deus sobre nossas vidas, o poder dele sobre nós. Então, você quer de volta o que já morreu na sua família? Você quer de volta aquilo que você perdeu? Vem de volta os seus sonhos, suas amizades que morreram, seu marido que está afastado do Senhor, os seus filhos que andam longe do Senhor, o seu irmão que anda dissoluto e longe de Deus. Então eu quero dizer nesta manhã, clame ao Senhor, chame Jesus. E elas chamaram a Jesus, e Jesus trouxe de volta aquilo que havia morrido. E terceiro, para ressuscitar o que está morto em nossas vidas, precisamos reconhecer que Deus tem um tempo e a sua maneira de agir. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, é na hora dele, é na vontade dele. Então lemos no versículo 5 que Jesus demorou em chegar à casa de Marta e Maria. Observe que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, mas Jesus não largou o que estava fazendo para ir atendê-las, porque Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então podemos pensar que Jesus não amava aquela família. Isso não é verdade. Jesus amava. Observe que no versículo 5 Jesus declara: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então elas mesmo eram reconheciam o amor de Jesus. Ela sabia que Jesus amava elas. Então quer dizer que Jesus amava aquela família. Então naturalmente elas pensavam que Jesus iria o quê? Iriam depressa acudi-las, iria largar tudo para ir acudir elas. Olha, avisa Jesus, ele vai largar tudo que está fazendo. Só que existe o tempo de Deus, o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus nos meus sofrimentos, o tempo de Deus em tudo. Existe o tempo de Deus. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que
Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar, Jesus demorou 2 dias no lugar que estava. Jesus sabia que Lázaro ia morrer, mas sobretudo Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, né? Então quer dizer que Deus, Ele tem o seu tempo e sua maneira de agir nas nossas vidas. Então Deus nos ama até no vale da sombra da morte. Deus nos ama no sofrimento, não importa onde estejamos, Deus nos ama mesmo quando estamos andando no vale das sombras das mortes. Deus, Ele nos ama no sofrimento, Deus nos ama na nossa tristeza, Deus nos ama nas nossas angústias, Ele nos ama. Eu quero dizer que para ressuscitar o que está morto em nossas vidas, precisamos saber que o Senhor não está alheio aos nossos sentimentos, e Ele chora conosco. Ele não está alheio ao seu sentimento, Ele não está alheio às dificuldades que você está passando, Ele não está alheio ao que você tem sentido, Ele não está alheio à sua família que está longe dEle. Então Jesus, Ele chorou, meus irmãos. É o menor verso da Bíblia, mas é um verso de profunda significância na vida daquelas mulheres. Então quer dizer que por que Jesus chorou? Sempre imaginamos que é porque Lázaro estava morto. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus não chorou porque chegou ali e viu que Lázaro estava dentro do túmulo já há 4 dias e o corpo já estava fedendo. Jesus chorou, queridos irmãos, porque Jesus se compadeceu de quê? Do sofrimento de Marta e Maria, e talvez outras pessoas estavam tristes ali. Então, porque Jesus chorou? Ele chora porque Ele vê o sofrimento daquela família, Ele chora porque Ele vê o sofrimento da sua família, Ele chora porque Ele te ama, Ele chora porque você chora também. Então, quando nós choramos, Jesus chora conosco. A Bíblia Sagrada revela que Jesus chorou. O Senhor Jesus, Ele chora porque nunca está alheio aos nossos sentimentos, e realmente o que é que acontece? Ele chora conosco, Ele não está alheio. Então tenha certeza de uma coisa: o sofrimento que você tem passado, a tristeza que você tem passado, as dificuldades que você tem passado, Jesus, Ele tem chorado com você. Às vezes não vemos Ele fisicamente, mas Ele espiritualmente está ao nosso lado. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Em todos os dias, Jesus está hoje com você, Jesus está hoje ao seu lado. Então, para ressuscitar o que está morto em nossas vidas, precisamos tirar a pedra. Às vezes a pedra ainda está empatando, às vezes tem pedra que empata a nossa relação com o nosso Deus. Observemos isso no verso 38, diz que Jesus disse: até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, Jesus ordenou: tirem a pedra. Então eu quero dizer que tem coisas em nossas vidas que impedem o agir de Deus. Tem coisas no nosso coração que impedem o agir de Deus. Tem coisa na nossa mente que impede o agir de Deus na nossa vida. Então, queridos irmãos, Jesus, Ele só faz o milagre, só ressuscitou Lázaro depois que as pessoas tiraram a pedra do túmulo. Mas aquela pedra, ela tinha um duplo sentido. Ele disse a elas: se creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra da incredulidade, tire a pedra física e tire a pedra da incredulidade. Aquelas pessoas precisavam tirar a pedra da incredulidade. As pessoas jamais imaginar que Lázaro, depois de 4 dias, iria ressuscitar. Então, queridos irmãos, quem sabe desejamos muito mesmo uma coisa, um milagre de Deus acontecendo na nossa vida, mas Jesus está mandando esta manhã: tire a pedra. Às vezes nós oramos: Senhor, opera na vida do meu filho, meu Deus, opera na vida do meu marido, opera na vida do meu irmão. Mas esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito. E aí a gente coloca uma pedra. Tire a pedra, tire a pedra do seu coração, tire a pedra da sua mente. Então é preciso retirar a pedra para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. É preciso tirar a pedra, quem sabe, de retirar a pedra da mágoa,
retirar a pedra do ressentimento. Às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente está dizendo: Senhor, opera na vida da minha família, não gosto de fulano, não perdoo, não quero conta com ele, não quero relacionamento nenhum com ele. Isso é uma pedra que impede de Deus agir na sua vida. Tira a pedra da sua vida, tira a pedra do seu coração. Eu queria nessa manhã convidar você que tem algum problema, que às vezes você tem visto como algo muito difícil, marido, um filho, eu queria que você viesse à frente, que eu vou orar por sua vida, uma filha, um irmão, uma irmã, alguém na sua família que está longe do Senhor, está vivendo uma vida dissoluta, uma vida desgarrada, uma vida de pecado, uma vida de desagrado a Deus. Eu queria te convidar nessa manhã para você vir à frente, que eu vou orar por sua vida, e você vai colocar essa pessoa nesta hora diante de Deus, e Deus vai operar maravilhas. Pessoas que talvez, uma pessoa que talvez você já disse assim: esse aí não tem jeito não, mas eu quero te dizer, para Jesus de Nazaré tem jeito. Eu queria te convidar a vir na frente agora. Eu vou estar orando por você que tem alguém na sua casa, que você tem olhado, tem achado difícil, né? Tem achado impossível, mas eu quero te dizer, para o nosso Deus não existe impossível. Eu vou pedir a você para botar a mão no seu coração nesta hora, e nessa hora você vai colocar essa pessoa no seu coração, dizer: Senhor, é essa pessoa que eu quero, essa pessoa eu acho difícil. Lázaro também era difícil para Lázaro estar ali, sair daquele túmulo, era difícil para Lázaro vir para fora, mas Lázaro veio para fora. Lázaro já estava morto há 4 dias, eu tenho certeza que vocês não estão apresentando ninguém morto, vocês estão apresentando alguém que está vivo, mas alguém que está longe de Deus, e nessa hora, em nome de Jesus, nós vamos estar orando por essa pessoa, e Deus vai trazer a existência que você tanto deseja, que é ver essa pessoa liberta, ver essa pessoa transformada, ou essas pessoas, pode colocar mais de uma pessoa nesta hora. Vamos estar orando: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, meu Deus, os teus filhos estão aqui, Senhor Deus, apresentando, Deus, pessoas, Deus, talvez alguém está apresentando alguém que não é nem da família, Pai, mas estão apresentando familiares também, Senhor Deus, que estão longe de Ti, estão vivendo uma vida dissoluta, estão vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de desagrado, Deus, e nessa hora essas pessoas estão aqui apresentando essas pessoas, Pai. Nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, toca no coração dessa pessoa, Deus, que está sendo apresentada aqui, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja quebrando, Deus, o laço, Deus, quebrando as correntes que prendem essas pessoas ao inimigo, Pai. Quebrando, Deus, todo o mal, Deus, quebrando as cadeias, Senhor Deus, assim como o Senhor abriu, Deus, as portas daquelas cadeias que Paulo ficou livre e não quis sair, que essas pessoas agora, Deus, sejam libertas em nome de Jesus, Pai. Quebra as cadeias, Senhor Deus, quebra o laço, Deus, repreende o mal, Deus, que essas pessoas, Deus, possam vir a ter uma experiência contigo, Senhor Deus, e possam ser libertas em nome de Jesus, Pai. Nós estamos colocando diante do Senhor, e o Senhor está aqui neste lugar, Pai, que a Tua palavra, o Senhor disse que eu tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estarias, e nessa hora o Senhor está aqui, Deus, e nessa hora nós estamos apresentando, Deus, vai tocando, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, Deus, para através da vida delas, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, vai operando maravilha, Deus, nessa hora, Pai, que a minha mão seja a Tua mão, Senhor Deus, eu vou tocando nessas pessoas, Deus, é como se estivesse tocando nessas pessoas, o Teu Espírito Santo, Deus, estivesse tocando nessas pessoas, Deus, estivesse repreendendo, estivesse libertando, Deus, estivesse salvando, Deus, estivesse curando, Deus, estivesse repreendendo, Deus, a cilada do inimigo, os laços dele, quebra nesta hora, Deus, a ação do diabo na vida dessas pessoas, Deus, que os Teus filhos, Deus, estão aqui apresentando, Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, esteja tocando nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Deus. É do poder de Jesus que nós estamos te orando, Deus, e nós, Deus, estamos aqui em Teu nome, Pai. Opera poderosamente, Deus, liberta, cura, salva e transforma. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus, e é pelo amor de Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe.
Nós vamos ficar de pé nessa hora e nós vamos orar ao nosso Deus. E os irmãos se coloquem de pé, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta manhã, meu Senhor. Nesta hora bendita, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo, Deus, que aconteceu neste lugar, Pai. Nesta hora, Deus, eu te peço, Deus, pela vida de cada pessoa que foi apresentada nesta manhã aqui, Deus. Os teus filhos, Deus, pediu libertação, Pai. Pediu cura, pediu transformação, pediu mudança de vida, Pai. E o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. A tua palavra diz que todo o poder foi dado ao Senhor no céu e na terra, Deus. E nessa hora, Deus, nós pedimos, Deus, que o teu poder seja estabelecido, Pai. Em nome de Jesus, na vida dessas pessoas que foram apresentadas neste altar hoje, Pai. Abençoa, Pai. Guarda e livra de todo mal, Pai. Nós, Deus, te agradecemos, Deus, por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado por esta manhã ímpar na nossa vida. Manhã onde o Senhor esteve presente, onde o Senhor nos orientou, onde o Senhor nos guardou, nos livrou e nos abençoou. Nos conduz em paz aos nossos lares. Nos orienta em tudo, Deus. Te oramos, agradecidos por tudo, é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos sentam. Não pode ficar de pé mesmo. Vamos cantar de pé, né? Mas eu vou pé. Vamos louvar. Glória a Deus, aleluia. Mas eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora,
nós já estamos em despedida. Antes de mais nada, eu quero mostrar a caixa, né? A nossa caixa já está aqui bonita, né? Da nossa cesta do amor. Não esqueça de trazer a sua oferta. Uma pergunta que me foi feita: pastor, você pode trazer no dia do dízimo? Eu não, meu irmão, pode trazer outro dia. Então, no dia do dízimo, eu vou trazer o meu dízimo e vou trazer uma oferta de amor. Mas se outro dia eu quiser trazer, pode trazer. Se os irmãos quiserem trazer, pode trazer. Fique à vontade. Amém? Glória a Deus. Isso eu preciso ser grande. Calendário, Sociedade das Mulheres. Os homens da Leitoria. Você já botou? Eu mandei para o senhor. Não, mas eu tinha que dar aquela pilha, eu digitar. O do mural. O dos homens está aí. Eu falei, tirar, olha dos homens. Ele tirou dos homens. Eu tirei porque mas você não pode fazer o que ele vai fazer no dia 25. Hein? Porque o senhor vai fazer uma programação dia 25 de maio. Ele botou dia 25. Vou trabalhar de manhã. Dia 25 de maio. O senhor vai fazer uma proposta de casal. Falar um negócio de casal, eu estava até eu deixei Aberto. E aí, quando eu vou tirar. Tá vendo que eu tô ligada? é atividade da igreja, né? Mas eu tenho programação na minha revista. Então, não trabalho para Esse aí, quando fazer? Daí, não é da